Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Fala, minha gente bonita do Pode Incendiar, sejam muito bem-vindos ao programa mais carismático do Brasil, aqui pelas ondas sonoras da Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3. Olha, você que está pelas redes sociais da Rádio Alvorada, eu já quero pedir uma coisa aí para você, comenta aqui, estou no Pode Incendiar, começou o Pode Incendiar. Então, minha gente bonita, hoje o nosso programa está repleto de história que com certeza vai conectar com a sua história e você vai sentir o amor de Deus, o poder do Espírito Santo transformador. Porque um dia, e aí eu já sinto no meu coração isso, vocês que já estão aí sintonizando, um dia nós éramos escravos, nós não conhecíamos o amor de Deus, mas foi revelado a nós através de Jesus Cristo, aí Jesus Cristo usou de um grupo de oração, de um irmão que passava na rua, de uma homilia e mexeu com aquilo e nós fomos, batizados no Espírito Santo. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Flávia Frutos. Flávia, seja muito bem-vinda, minha amiga, Deus te abençoe, a paz de Jesus. A paz de Jesus, Wesley, amém, muito obrigada pela receptividade, um prazer enorme estar aqui com você e esse programa que já faz parte da família carismática. Já faz parte da família carismática, já quebrou os paradigmas, não só Londrina, já se espalhou. Muita gente fala assim, como que vocês fazem o Pode Incendiar? Eu falo, pela ação do Espírito. Amém. Nós somos os primeiros a serem incendiados e cada história, testemunho aqui contado, mexe com a nossa vida que nós estamos aqui e imagino que eles estão nos acompanhando. Mas Flávio, sem muitas delongas, queremos saber um pouco da tua vida carismática. Sempre católica, não católica, sempre foi da renovação ou encontrou a renovação por acaso, naqueles encontros fechados? Conta um pouquinho pra nós aí. Eu vou te contar, você vai se surpreender. Eu sempre fui muito de igreja, porque minha mãe tem uma fé maravilhosa. Beijo, mãe, vou te falar pra você estar assim com a gente, né? Um beijo. Meu avô, muito católico, do apostolado da oração, uma pessoa eu tenho certeza que ele faz parte da Igreja Triunfante hoje, é um santo que está intercedendo por nós, pessoas muito piedosas, de muita misericórdia, e que nos trouxe a fé pela minha mãe. Então, eu sempre fui muito de igreja. Quando eu era pequena, eu estudava em escola católica, eu tinha uma atração pelo Santíssimo Sacramento com 5, 6, 7 anos, no jardim de infância eu já passava na capela. Era uma atração por aquela luzinha vermelha. Que legal. É lindo de lembrar. Eu sei, ele falava comigo desde muito cedo, mas depois você vai ficando adolescente, faz todo o processo, estava lá meio apagada. A minha mãe desenvolveu uma doença que ela chama epicondilite, ela tocava piano na UEL, professora da UEL, mas na área da música, e aí ela estava com problema profissional por não poder mais. Num dia de não poder tocar. Num dia do Dia dos Pais, nós fomos no centro para comprar um presente para o meu pai. Passamos no lado da catedral, o carro ficou parado ali, e ela disse, uma pessoa me convidou para vir aqui hoje, que vai ter uma senhora que ora por cura. Mas se a gente entrar, a gente não vai comprar o presente do seu pai. Eu falei, mãe, você acha que meu pai vai ficar mais feliz se você for curada dessa doença ou se a gente comprar um presente para ele? Será o grande presente para ele, né? Será o grande presente para ele, né? E entramos, foi no salão da catedral, lá no subsolo, onde até hoje a gente ministra o nosso grupo. E estava lotado. E tinha um mezanino, tinha também umas cadeiras de cinema, um negócio bem antigo, assim, de madeira. A gente ficou lá no fundo, porque já estava muito lotado. E aquela música, eu falei, mãe, tem certeza que aqui é católico? Aí ela falou assim, mas nós estamos na Catedral de Londrina, como que não vai ser católico? E era a tia Laura que estava lá. Ah, tia Laura. E aí, assim, foram muitas manifestações, Wesley, de cura, de milagre, de muita palavra de ciência, sabedoria, muito canto. Flávio, você tá falando, Garibe, eu tô arrepiado aqui. Seu Garibe tava, a Marilena tava tocando, o Choio tava lá do lado saltando porque tinha recebido uma cura. As pessoas, eu olhava, põe a mão no ombro da pessoa da direita, põe a mão no ombro da pessoa da esquerda, vai rezando, a oração em línguas. Eu falei, gente, eu não sei o que é isso aqui, mas eu tô gostando. Isso foi em 1988.
E aí, em 1987, em agosto de 87, ali a minha mãe já começou a ser curada. Ela foi curada da epicondilite. Na sequência ali começou a procurar mais, ela foi pro grupo e fez experiência de oração. E daí ela ficou com a gente, falou, vocês precisam fazer, eu e a minha irmã. E comecei a participar do grupo Paz na Terra. Aí eu ia aos sábados, ia assim, estranhando um pouco e tal, mas fui até fazer a experiência de oração em 88. E aí foi aquela trombada com Jesus maravilhosa, em que ele me chamou e foi aquele momento de encontro já muito profundo. Assim, eu só tinha 14 anos porque eu tive que pedir, aliás, eu tinha 15 anos e eu tive que pedir autorização para fazer a experiência. Exatamente. Porque eu ainda não tinha 16. Isso, na época era 16 anos. Era, e o Adolfo Ubrich, que coordenava o grupo na época, me permitiu fazer. Minha irmã fez, mais alguns amigos. E ali começou a nossa história, a minha história pessoal de amor com Jesus. Quando você estava falando, Flávia, eu quero falar para você que está nos acompanhando. Talvez você já ouviu que tem um grupo de oração perto da tua casa, onde lá acontece curas, prodígios e sinais. Sim. Então, não deixa para amanhã o grupo que você pode ir hoje. Amém, é isso. Porque tenho certeza que você vai chegar naquele grupo de oração, vai ter pessoas dispostas a rezar por você. Sim. Porque muitas vezes a gente pensa na cura física, não. mas tem as curas emocionais, espirituais, as libertações espirituais. Então, você que está nos acompanhando aqui no Pode Sediar, fica atento aos sinais. Será que você está ouvindo por acaso isso? Perfeito. Ou porque já te convidaram e já te falaram que existe um lugar que ali acontece a manifestação do poder de Deus. E de lá para cá? Bom, daí, na sequência, fiz a experiência. Aí nós estávamos, assim, fazendo uma preparação para o Ministério da Música. Já naquela ocasião já tinha um crescimento, que a gente chamava. Sim, eu gosto tanto desse nome. É maravilhoso. Eu gosto muito desse nome, crescimento. Eu ainda gosto até hoje. E aí a gente foi fazer um crescimento para o Ministério de Música, antes de entrar no Ministério, né? E aí, nesse meio tempo, fomos chamados para ir num evento que ia haver em Franca, de música católica, e nós não sabíamos muito, eu e minha irmã, a gente foi, estávamos em 6 pessoas do grupo Paz na Terra, um era o Edno, mas ele tinha a namorada dele, na época eu tinha o meu namorado, o outro eram outros irmãos lá do ministério, e a gente foi, eu não sei explicar muito bem, que a gente não sabia muito o que ia ser, ninguém sabia, porque não existia nada parecido. Era tudo novo, né? E aí foi o primeiro Haléu, onde a gente participa, eles tocando, eu e a minha irmã só no apoio, no backstage ali, acompanhando, mas a gente já teve uma grande experiência, Eugênio, Jorge, Nelson Correia, todo mundo lá, fizemos uma grande roda num campo de futebol, assim, e muitas orações e muitas proclamações, aquilo foi construindo uma experiência de vida interior, de conversão e de libertação, daí fizemos outros Haléu, né, fomos no segundo, no terceiro, participamos muito dessa área missionária por meio da música. A gente era muito de ir em missão, evangelizar em outros lugares, evangelizávamos em colégios aqui de Londrina, a gente ia em todos os colégios, cantar, pregar, fazíamos isso muitas vezes também no calçadão, né? Muitas evangelizações no calçadão que nós fazíamos. E aí veio a Evangelização 2000 também, que na época foi muito forte, né? Trouxe tudo isso. E aí a gente foi desenvolvendo. No grupo de oração, assim, eu tive a primeira pessoa a coordenar o grupo mulher, fui eu, né? E aí eu tive a experiência ali também na coordenação do grupo. O Paz na Terra tem vou dizer assim, um presente, né? Não sei se faz 2 ou 4 anos, eu não sei, que vocês estavam comemorando algum aniversário, que eu vi uma foto de vocês, aí teve uma foto de todos que já coordenaram o grupo, estavam lá, assim, vários, eu acho que eram mais de 10. Hoje a gente tem uns 18, uns 15. Que coordenaram o grupo. Estão no grupo. E aí, gente bonita, tá aqui outra coisa, você falou 2 coisas que agora aqui é para os servos, que estão nos acompanhando. Você, servo de grupo de oração, que só pensa em esperar as pessoas virem ao grupo. Você já pensou em ir nas escolas? Nas universidades? Por favor. Nos calçadões da vida? Já pensou isso? Já pensou? Porque lá atrás já era feito. E assim,
a receita continua a mesma. Sim. Nós estamos tentando adaptar de uma forma e não tem dado certo. Não tem dado certo. Talvez a gente tenha que se comunicar de uma forma atual, sim, mas a gente continua precisando ir. Mas, Flávia, eu quero que você continue essa conversa aí do grupo, mas rapidinho. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Fala, minha gente bonita do Pode Incendiar, estamos de volta. Rádio da Família, Rádio Alvorada 106.3. Você que está aí pelo YouTube, já comentou? Estou aqui com vocês, assistindo, acompanhando o Pode Incendiar. Tá se identificando? Flávia, você estava falando, minha irmã, lá no Frutos, você foi a primeira, lá no Paz da Terra, você foi a primeira mulher a coordenar o grupo. Isso. E a gente estava falando lá que tem 15, eu acredito. Não fiz a conta, mas pelo menos uns 15. Uns 15 ex-coordenadores que ainda continuam no grupo. Sim. E aí, como foi isso? Coordenar o grupo, e aí? Eu acho que foi, mas eu era muito jovem, né? Eu coordenei o grupo com 20 anos, mas assim, já tinha muitas pessoas experientes, então eu trouxe algumas pessoas para o meu conselho um pouco mais experientes para me ajudar. É uma experiência linda. A gente participou daquele momento do Congresso Nacional virar o ENF, era o encontro não era bem encontro de formação, tinha um outro nome, quando era o encontro da liderança. Da liderança, né? E a gente participou do Sereis Minhas Testemunhas, então a gente lotou um ônibus e a gente levou um de cada ministério, porque nos avisaram que pela primeira vez ia ser separado em ministérios. E a gente trouxe a formação de todos os ministérios, porque a gente já tinha programa aqui na rádio na época, a gente já era comunicação, a gente já era ação social, a gente não sabia como fazer, mas a gente já tinha... O nome, já tinha as ações. As pessoas que tinham o carisma para aquilo, mas não tinha a estrutura. E aí a gente foi lá buscar. E aí a gente trouxe, cada pessoa trouxe a sua expertise ali, o que aprendeu, e a gente já, né, oficializamos os ministérios daquela época para poder continuar tocando os trabalhos. O Paz na Terra tem quantos anos? Está fazendo 45 anos. É esse ano ou ano que vem? Esse ano a gente vai ter a missa de ação de graças agora no Cristo Rei, lá na Catedral de Londrina. Todos os que passaram por nós estão convidados. Olha que benção, 45 anos, gente, de um grupo de oração. Tá vendo, gente? A importância de ouvir a Deus e colocar em prática aquilo que é vontade de Deus. Amém. Mas continua, minha irmã, vocês foram lá, implantaram os ministérios, e aí seguiu a vida. Seguimos, né? Nesse tempo também, depois que eu conheci Jesus, eu conheci o Edno, que é o meu marido, no grupo de oração. Então começamos uma história em Deus para a nossa família. Durante os primeiros anos de casamento, nós também vimos as dificuldades dos nossos irmãos para ficarem casados, porque muitos foram casando. Nós percebemos a ausência de formação humana, que nós éramos muito falhos ainda na renovação, carentes, né? A gente tinha muita formação espiritual, mas pouca formação humana.
E aí foi quando também Deus trouxe para nós um chamado de trabalharmos pelas famílias. Muito a partir do testemunho da Kátia também, das dificuldades que ela estava vivendo, que é a nossa irmã de comunidade, ela tem o testemunho dela. Catinha, vem no programa. Aê! Vem no programa. Vem contar a tua história vem aqui no programa que vai ser uma maravilha. Ó, terminar aqui o programa, eu vou te mandar uma mensagem. Isso aí. Tá? Ó, tem que vir no Pode Incendiar. Muito bom. E aí nós nos envolvemos com o trabalho pelas famílias. Nós fomos com a Kátia, a gente foi em Maringá receber a oração do Sidney e ele era o coordenador nacional da Ágape. Sim. Na época. E daí, em seguida, alguns meses depois, nós recebemos um convite para assumir o Ministério para as Famílias no estado do Paraná. Sim. Pelo Onazir, na época, e depois nós ficamos 5 anos trabalhando pelas famílias no estado, já passamos a coordenação do Onazir, depois veio o Luiz César, e depois nós ficamos mais 4 anos com as famílias na Arquidiocese de Londrina, né, com a Maria Ivone. E então, por 9 anos, nossa vocação, nosso trabalho se deu absolutamente pelas famílias, Wesley. E aí nós visitamos várias vezes todas as 18 dioceses, muitas e muitas encontros de formação, e encontros para muitas pessoas, encontros para ninguém. Fomos a Ponta Grossa, eu tenho um testemunho lindo, não dá para contar aqui, que é muito rápido, mas só para dizer, para você não se prender pela quantidade de pessoas para quem você vai pregar. Nós fomos para Ponta Grossa, levamos os 2 filhos pequenininhos e tinham só 4 pessoas. E dessas 4 pessoas se tornaram grandes coordenadores. Olha que bênção. Coordenador de diocese, coordenador de Ministério para as Famílias, pessoas incríveis que tocaram o ministério para frente, e nós pregamos o encontro o final de semana todo para essas 4 pessoas. Então, porque para Deus não existe a alma, não é quantitativa, né? Exatamente. Eu aprendi isso com o Nelsinho. A gente trabalhou muito com o Nelsinho quando ele esteve em Londrina, a Canção Nova. A gente era um ministério que acompanhava o Nelsinho. Sim. Então a gente ia para todo lugar quando ele ia. E às vezes aquela fã de muito jovem, né, Nelsinho, me diga, mas quantas pessoas vão ter lá? Ele fala assim, mas quando a gente vai pescar, a gente sabe quantos peixes a gente vai tirar do rio? Ele falou, eu tô indo pescar, gente. Se tiver 1, 2, 10, 1 milhão, tá tudo bem. Né? E isso nos ensinou a preparar assim, o nosso coração, não pela quantidade de pessoas que vai haver em algum lugar, mas pela profundidade da conversão das pessoas que a gente vai trazer para Deus. Tremendo, né? isso, tremendo. Então, essa foi a nossa história. Aí veio o Nelsinho, e a gente também tinha essa conexão muito grande. Inclusive, ele gravou o Deus é Mais de novo, agora vai soltar, ele mandou uma prévia pra gente, ele está super feliz que ele gravou Deus é Mais em Londrina, né? Que legal. Então, ele tá bem feliz, ele tem uma conexão muito grande com a gente. E foi uma história, assim, Wesley, de construir a nossa casa, nossa família. Você falou das 2 crianças, né? Isso, porque daí vieram os 2. E isso é uma coisa que eu quero deixar aqui, um convite para as pessoas entenderem que Jesus permeia a nossa história, na realidade de vida que nós temos, e que a gente não precisa pedir licença sabática para Deus. Eita, tá Deus, bom? fala. Fala, porque Senhor. Assim, olha, eu passei por muitos momentos, eu tenho que contar isso para todo mundo, né? Não para nossa glória, mas porque pela nossa pequenez a gente teria ficado pelo caminho. Mas nós não ficamos pelo caminho porque Deus nos deu o sustento para cada momento. Então, eu aprendi o grupo de oração com a Catinha, com as crianças, porque ela catava o carrinho, a mamadeira, as coisas aradas toda, que é uma mudança, né? Sim, uma mudança. Uma mudança. Aí você vai com tudo aquelas coisas aradas lá e fica lá no grupo e o nenê dorme pra cá, o outro pra lá. A gente aprendeu e a gente foi fazendo história, e todos os nossos irmãos que vieram casando depois também foram aprendendo. Foram vendo aquilo. Que dava para ir pro grupo. Sim. E os nossos filhos cresceram participando do Ministério para as Crianças, porque isso veio muito junto com o das famílias. Sim, né? Sim. Eu lembro que teve uma época... Me ajuda. A Tati também era coordenadora do estado junto com vocês. Isso. Vocês vinham juntos aí para as missões. E aí a gente tinha essa experiência, assim, os meus filhos falam, mãe do céu, aquela história do solzinho e da chuva, a gente nem aguentava mais. Eu falei, pois é, meus filhos, mas vocês estão firmes aí por isso, né? E são uma bênção os 2, né? Graças a Deus. E aí, assim, a gente foi crescendo com os filhos e passando as dificuldades. Eu falo, eu fiz na minha trajetória profissional, com formação de especialização, mestrado, sem precisar pedir afastamento. Porque Deus deu a graça para estar à frente, e com todas essas incumbências que a gente foi tendo na igreja, também na paróquia, também com a estrutura familiar, porque nossas famílias, eu e o Edno, a gente é muito
muito arraigado, assim, com os pais, a gente era, né, os nossos pais, tivemos as perdas agora recentes, mas assim, de estar no sábado juntos, no domingo com os familiares, e mesmo assim a gente foi vivendo. E conseguiu Isso. servir no ministério chamado, no grupo, sem ter essa pira de, não, preciso parar um pouco, porque eu preciso cuidar da minha família. E aí, assim, eu fico, porque assim, eu tenho um filho, né? Tenho um filho, e estou passando por ele, só tem 5 anos, e a mudança, aquela coisa toda, mas, assim, talvez pra gente não olhar pra dificuldade, porque às vezes a gente tá lá na correria, a dificuldade tá acontecendo, a gente tá passando, né? É verdade. A gente tá passando. Deus vai suprindo. Perfeito. Vai suprindo ali. Agora, se a gente colocar o peso, meu Deus, eu vou ter que parar. Aquilo vai acontecer. Sim. Aquilo vai acontecer. Então, assim, é muito, muito sério isso que você tá falando. O ano sabático, o tempo sabático. A gente não dá sabático para Deus, né? Não. E outra, ele vai abrindo os caminhos de um jeito. Eu sempre digo, não é o meu grupo que precisa de mim. Eu preciso do grupo, eu preciso muito estar no meu grupo, porque ele me sustenta a espiritualidade carismática que em casa não é possível. Os carismas, eles só se manifestam em comunidade. Exatamente. Então, se eu quero viver a experiência carismática que me sustenta, preciso estar na comunidade. E essa experiência carismática me impulsiona a dar passos e a ir à frente, e as grandes vitórias que nós tivemos na nossa casa provém de nós estarmos na igreja. Com a comunidade. Com a comunidade. Aquele povo que nos sustenta. Sem dúvida. Vamos continuar falando sobre isso. Rápido intervalo. Gente bonita tá incendiando. Eu tenho certeza que você aí, ó, que quer parar, já deu um puxão de orelha. Já voltamos. Deus abençoe. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias, 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Voltamos, minha gente bonita, e eu não vou ficar falando muito. Flávia, continua. E aí, a comunidade é que sustenta. Sim, e se nós olharmos, né, a nossa história, nós passamos bastante dificuldades. Então, falando um pouco agora do nosso testemunho de família. Sim, né? Eu ia perguntar mesmo. Nós tivemos, quando as crianças estavam adolescentes, primeiro que assim, eles viram que os nossos amigos da igreja, a gente já tem uma irmandade. Então, eles gostavam da fraternidade que eles tinham com os irmãos e com os filhos dos nossos irmãos da igreja. Então, eles queriam estar juntos, eles também queriam ir na igreja. É importante você levar seus filhos na igreja. Não desista. Mesmo que eles gritem, chorem, esperneiem um pouquinho na missa, vá à missa com seus filhos, vá ao grupo de oração com seus filhos. A convivência com outros da mesma fé faz uma diferença muito grande. Quando a gente estava em 2014, mais ou menos, tivemos uma grande dificuldade financeira, nós perdemos tudo. E nós, inclusive, fizemos a venda da nossa loja, depois não recebemos, enfim, nós tivemos um problema assim que nós só não perdemos a residência. E foi a primeira grande, vamos dizer assim, o primeiro grande
impacto. A grande tempestade que chegou, tá? Que nós sentimos. Então, eu sempre digo sobre isso. Eu tive uma experiência de ter que dizer para os meus filhos, e eu não tive como poupá-los. Eles tiveram que experimentar essa dor e nós vencermos rezando o terço em família, rezando juntos e apresentando a Deus as nossas dificuldades. Eu tive um episódio que eu fui na escola pedir bolsa para eles, porque eles sabiam que eles queriam fazer um curso muito difícil depois e eu não queria tirá-los de uma escola boa. E aí eu lembro que eu cheguei lá e encontrei uma irmã do grupo de oração que eu estava atendendo como Ministério para as Famílias. E aí cheguei lá, eu não conseguia, Wesley, escrever. Ela me deu um papel para eu escrever a minha história, porque ia subir para os diretores da escola. Sim. E eu não conseguia terminar, porque as lágrimas caíam e aquilo ensopava tudo e eu trocava as folhas. Mas a gente recebeu a graça da bolsa, né? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. E aí, assim, nesse momento que a gente teve essa grande dificuldade financeira, foi quando a gente amadureceu muito na fé. Então, Deus nunca nos deixou, né, em nenhum momento. Foi quando vieram as minhas promoções. O Edno, com muita humildade, era um empresário com vários colaboradores, com várias empresas. Ele se reinventou, voltou a trabalhar com outra coisa. Com muita humildade também digo isso, né? E é uma pessoa que eu admiro demais, meu marido, graças a Deus. Abraço, Ed. Um beijo pra você, meu amor. E sempre me incentivando muito, né? O Ed não é uma pessoa que, se eu hoje tenho algumas funções na vida profissional diferenciadas aí que eu consegui, que Deus me deu a graça de vivenciar, foi porque eu tinha do meu lado alguém que sempre me impulsionou, sempre teve orgulho das minhas vitórias, mas porque a gente sempre esteve muito juntos na oração. Então as minhas vitórias sempre foram as nossas vitórias, né? E as dele são as minhas também. Que graça, né? Que graça, né? Uma bênção, que graça, uma grande bênção. É uma graça, assim. E poder ouvir isso, Flávio, e aquece o meu coração e com certeza o coração de quem está ouvindo, porque existe o caminho, é a oração. Sim. Existe o caminho. Então, às vezes a gente espera a tempestade chegar para rezar, mas a gente pode antecipar isso. Exatamente. Né? A gente pode... Vamos rezar. Ultimamente eu tenho repetido muito isso, tá? Ultimamente eu falo assim para Deus: Senhor, eu quero rezar quando eu não quiser rezar. Eu vou rezar quando eu não tiver com vontade de rezar. Eu quero rezar. E confirmo uma coisa que esses dias eu até testemunhei isso no grupo, numa pregação. Uma oração da coleta de uma das missas que fala: Senhor, ensina-nos a amar o que nos ordenais. Olha, gente. E eu fiquei com essa frase da oração da coleta, da missa. Eu falei, gente, só isso aqui já basta para mim. Porque se a gente amar o que ele nos ordena, então não vai ter sofrimento. Exatamente. A gente vai fazer tudo o que ele quiser do jeito que ele precisa que façamos. Pronto, acabou. Né? Então, assim, achei sensacional essa frase, tá me acompanhando. Mas voltando lá, assim, os nossos filhos foram crescendo no grupo de oração. Aí quando teve oportunidade, os meninos foram para o Maranata e aí fizeram os encontros de conversão deles. E aí, aquela história em você, mãe e pai, que precisa levantar cedo para levar seu filho no grupo de oração, por favor, faça isso. Com amor, no domingo, 7 horas da manhã, porque daí eles querem fazer mais crescimentos antes do grupo, então tem que ir mais cedo, sabe? E faça isso, porque eu posso dizer o quanto foi significativo para nossa família, dos meninos crescerem dentro da mesma espiritualidade que a nossa, e descobrirem o seu amor por Jesus. Eles são apaixonados por Jesus por eles mesmos. Do jeito deles. Não do nosso jeito. Do jeito deles, com a carisma mais deles, diferente do nosso. E ambos devem ser diferentes um do outro, né? São bem diferentes os dois. Os dois da música, mas os dois com personalidades bem diferentes. Eles estavam do trio comigo lá há uns dias atrás, né? E eu ficava olhando ali para os dois ali. Ao mesmo tempo que tem a sintonia, eram muito distintos. As vozes se encaixam, se entendiam. Um de costa pro outro se entendia, depois olhava assim, dava uma risada. Muito de Deus. Graças a Deus, muito de Deus. Aí cresceram lá. Cresceram. Tiveram todas as dificuldades de adolescentes, temperamentos, de redescobertas, algumas coisas assim. Às vezes tinha que puxar um pouquinho para nós, né? Tenta escapar um pouco, porque a formação da criança, a transição para adolescência e para a juventude, estado adulto, ela tem um processo. Sim, e exige ali um acompanhamento. Né? Mas a oração em família
Faz a diferença. Faz muita diferença. Então, uma coisa que a gente falava muito no Ministério para as Famílias, João Paulo II traz isso muito na Carta às Famílias e na exortação apostólica, é oração em família e oração conjugal. São momentos diferentes. O momento da oração em família é com os filhos. O momento da oração conjugal é o casal. Poucos minutos, mas ela é suficiente para ajustar, para alinhar as coisas e para manter a chama acesa. Então esse é um tema bem que a gente vive isso em casa, né? E faz toda a diferença, né? Quando vem a tempestade. Sim. E aí, falando um pouco ainda desses testemunhos, né? Outra segunda tempestade que chegou foi o ano passado. Algumas outras a gente foi passando com mais leveza, porque não temos, eu digo assim, o céu não é aqui, né, Wesley? Aqui é um vale de lágrimas. E o Senhor nos disse, no mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu já venci o mundo. E detalhe, Flávia, antes de você começar a falar, olha, interessante, às vezes as pessoas pensam que nós que servimos a Deus, que cantamos, ministramos, pregamos, vivemos a manifestação dos carismas, nós não vamos passar por dificuldade. Sim, pois é. Nós não vamos passar. E eu quero dizer para você que está aí passando por dificuldade, está lutando, eu quero dizer, exato. Todo mundo passa, mas ele já venceu, então nós precisamos estar com ele. Amém. O ano passado eu comecei o ano com a minha mãe fazendo uma gastrostomia. A minha mãe é muito ativa, então é uma realidade bem diferente. Uma pessoa que teve um problema neurológico e deixou de engolir. Ela não engole nem a saliva. Entendi. E ela precisou fazer a gastrostomia, ela só se alimenta pela sonda. Então foi um começo de ano bastante puxado, assim, até a gente se adaptar, ela se adaptar e a gente entender como que ia se dar, né? No começo ela ficou um pouco mais chateada, depressiva, assim, um pouco triste, mas a minha mãe, ela é sensacional, ela tem muita fé e ela se pegou com Jesus e ela virou a chave. Ela vive sem tomar nem água, né? Tudo é pela sonda, mas ela anda, ela vai nas coisas, ela faz almoço, ela faz sobremesa para nós, ela senta à mesa no domingo junto conosco para participar do almoço e ela não participa do ato da refeição em si, né? Então é um super exemplo maravilhoso. Mas começamos o ano assim. E aí no meio do ano nós fizemos um exame. Minha sogra esteve hospitalizada, a gente ficou assim um pouco querendo fazer alguns exames e o Edno fez um exame e foi identificado um câncer de intestino. E não era um pequeno câncer, era um câncer bastante volumoso, estava interrompendo a passagem já das fezes, né, do bolo, tudo do intestino. E ele foi encaminhado para uma cirurgia, retirou uma boa parte do intestino grosso e passamos por processo de quimioterapia, né? Então foi um momento, outra tempestade, né? Outra tempestade. E foi diagnosticado na primeira biópsia um câncer mais agressivo. Enquanto que daí nós nos unimos em oração, a comunidade, a renovação inteira se levanta. Então, agradecimentos a todos que rezaram por nós nesse período. E quando quando as mãos se erguem, como as de Moisés, né, o Espírito de Deus, ele vem sobre nós e ele nos dá forças, que foi a primeira coisa que a gente pedia para passar por tudo isso. E também veio a graça desse livramento, porque depois da quimioterapia, também a biópsia da cirurgia, já veio um câncer menos agressivo. Já quando sinais, foi tirado, né? Sinais. E depois fizemos todo o processo de quimioterapia. No meio da quimioterapia... Segura. Rapidinho, gente bonita. Tá legal, a gente já volta. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090.
Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 996030984. 996030984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Fala, minha gente bonita, ó, tive que interromper aqui rapidinho, mas já voltou, estamos no último bloco e a Flávia tá contando aqui essa tempestade, mas com certeza com vitória. Flávia, aí pegou, depois da cirurgia, viu que o câncer não era tão agressivo assim, já eram sinais. E aí a gente fez a químio, mas antes da última químio, a minha sogra veio a falecer. E a gente, na pandemia, nós passamos a viver com a minha sogra. Então, ela estava conosco na nossa vida no dia a dia. E foi um impacto muito forte. Imagina. A ausência daquela pessoa que está com você no café da manhã, no almoço, na janta, né? De todos os dias ali. E o Edno estava muito sem forças, tadinho. Ele tinha feito a químio naquela semana que ela faleceu. Foi bastante desafiador. Mas, como Deus nos honra sempre, né? Ele nos deu sustento, nos deu muita confiança, muita fortaleza mesmo para passar por tudo isso. E depois terminada a quimioterapia, nós tivemos uma grata satisfação de que estava tudo em ordem e agora a gente faz o acompanhamento disso. Sim, né? É anual? É semestral. Semestral. Agora no final do ano a gente faz de novo mais um exame. Né? E vai acompanhando. Vai acompanhando. Mas isso tudo para dizer que Deus, ele realmente, nós estamos aqui vivendo neste mundo ainda, mas se nós estamos com Ele, nós damos a Ele a chance de nos apoiar, de nos sustentar. Se nós não estamos com Ele, nós vamos passar todas as dores sozinhos. Sim. E se nós estamos com Ele, que nós o encontramos nesse amor que nós temos por Jesus, a gente pode dizer assim que Ele é realmente a salvação que nos alcança, a salvação que nos alegra, que nos traz força, que nos traz vigor, e é isso que a gente vive lá em casa, né? Também quero só contar que o Edno é um homem eucarístico, de missas diárias. Eu não consigo ir todos os dias, eu adoraria, mas a gente se compõe ali, eu com o rosário, ele com a missa diária, e a gente vai rezando juntos. Então, essa presença de Jesus eucarístico na vida do Edno, eu tenho certeza, comungando, passando por todo o aparelho digestivo dele, fez toda a diferença para que ele fosse salvo dessa doença. Com certeza. E isso toca no meu coração também, meus irmãos. Talvez vocês que estão nos acompanhando, a gente não sabe, né, Flávio, que... O dia de amanhã. E o que estão passando. Sim, também. Talvez essas histórias, você esteja se identificando aí. Eu quero dizer para você, o grupo de oração unido, a igreja, a comunhão diária, ela faz toda a diferença, né? Ela faz toda a diferença. Eu lembro, eu falei pouco com vocês, né, durante esse processo, mas toda a renovação rezando ali, buscando a Deus. Sim. E o interessante é o quê? Que quando um irmão passa por dificuldade, olha só, interessante isso, todo mundo vai em busca de Deus. Exatamente. Senhor, eu estou aqui por Ele. Então, Deus e os seus caminhos. É verdade. Nos atraindo a Ele. E agora, 2 meses atrás, eu perdi meu pai. Mas também, assim, oferecendo para Jesus, porque ele ia ficar com uma condição muito ruim de vida. Se ele tivesse permanecido, ia ficar preso a um balão de oxigênio, né? Não estava mais podendo respirar por conta própria. Então, num dia desses que a gente estava conduzindo oração, a gente cantou, inclusive, a música do Flávio Vitor, Cura Jesus se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Né? Esse é o meu testemunho mais recente, de louvar a Deus quando Ele não quer exatamente o que a gente quer. Sim. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem também, porque Ele é soberano sobre nós e a vontade dEle é a melhor vontade. Boa, perfeita e agradável. Agradável, e nós temos que confiar nisso, né? Então, isso, a gente até
nossa família toda, né? Muito, graças a Deus, muita fé. Não foi um velório, foi um velório repentino, que nós não estávamos preparados para ele, foi rápido, mas foi um velório de muito canto, de muito louvor. Eu passei o dia do meu pai no hospital, que a gente sabia que era aquele dia que ele ia provavelmente falecer. Eu passei a tarde toda no hospital, do lado dele, e cantando, que o Edno falou assim, pelo amor de Deus, tá todo o hospital ouvindo sua voz. Eu falei, eu não quero mais saber, eu vou continuar aqui cantando as músicas de louvor que o meu pai mais gosta, e porque disseram que ele ia convulsionar, sabe, Wesley? Uhum. E a gente estava preocupado, porque mesmo com sedado, haveria falta de ar. E eu passei uma mensagem rápida para o nosso grupo e falei, me ajudem a rezar para que Nossa Senhora venha buscar o meu pai com suavidade. E ela veio, porque foi lindo a passagem do meu pai. Foi uma passagem pacífica, de louvores, de cantos, e ele não convulsionou, e ele simplesmente, eu deixei o oxímetro no dedinho dele, aquilo foi baixando e ele foi. Então, assim, o testemunho que eu tenho para dizer é que quando a gente confia em Deus, até a morte, Ele nos sustenta. E tudo ali à base da oração. Sim. O segredo, as pessoas perguntam, qual é o segredo? Rezar quando você não quiser rezar, adorar quando você não quiser adorar, reconhecer quando a sua vontade não foi a boa, a melhor, e ali está o segredo, né? E as renúncias, né? As renúncias que a gente tem que fazer, as pequenas renúncias. Às vezes a gente pensa que vamos renunciar, a gente pensa que é algo muito grande, mas nesse pequeno aí, ó. Sim. Eu não quero rezar, mas não preciso. Eu não rezo não é porque Deus precisa da minha oração, sou eu que preciso estar com Deus. Sou eu que preciso estar com Deus. Então, é muito sério. E você que está nos acompanhando, meus irmãos, aqui no Pode Incendiar, nós temos essa missão de levar essa cultura de Pentecoste. E na cultura de Pentecoste acontecia choro, alegria, milagres, sinais. Mas eles tinham a certeza, lá em Atos vai dizer, eles tinham a certeza que Jesus estava com eles. Vivo. Jesus vive. Vive. Né? É verdade. E isso é atual. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Então, quero dizer para você que está nos acompanhando, talvez você está afastado aí do seu grupo de oração, da igreja, talvez você está passando por uma tempestade, um problema, e eu quero convidar você a fazer uma nova experiência. Exato. Permita que o Senhor trate de você de novo. Deixe o Senhor cuidar das suas feridas, deixe o Senhor acalmar o seu coração. Nós vivemos um tempo de tanta agitação, né, Flávia? Muita ansiedade, né? As pessoas não descansam a mente, não conseguem dormir. E eu quero dizer para você que no Senhor há repouso, descanso, o fardo dele é leve, o jugo é suave e ele pode mudar a sua situação. Não sei o que está passando, mas ele sabe você também. Amém? Amém. Flávia, muito obrigado por você estar aqui conosco. Passa muito rápido e não é clichê, mas volta. A gente volta, vamos quem sabe a gente traz aí um violão, aí vocês vêm cantar, e aí o que você acha, diretor? Faz tempo que não veio o violão aqui, né? A gente traz o violão, vocês cantam, a gente entrevista alguém que pode ser no dia da Catinha. Pode ser. Quem sabe aí, ou o Edno vir aqui falar da sua história. Sim. E que bom que deu certo. Faz tempo, gente bonita, ó, que a gente tá combinando, né, Wesley? Combinando. Às vezes desmarca aqui no estúdio, às vezes é o nosso trabalho, mas que bom que você veio, que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu testemunho, seu servir. A Renovação Carismática tem muitos tesouros, tesouros. E muitas vezes são tesouros. Acho que em todos, são tesouros em vasos de barro, né? É verdade. Não, somos. Nós somos esses tesouros aí. Com certeza somos. Em vasos de barro. Obrigado pelo apoio nesse tempo onde estou na coordenação arquidiocesana. Sempre tem um incentivo da família de vocês. Muito confiantes de que Deus está fazendo um novo maravilhoso na nossa arquidiocese. Amém. Então, fica à vontade para se despedir. Se você tiver alguma coisa que você precisa falar que não falou, nós aqui do Pode Incendiar te damos todo o acesso e a liberdade para isso. Eu só quero deixar assim que Jesus, Wesley, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Então, você que está nos ouvindo, né, pela Rádio Alvorada, que você tenha certeza, esse Jesus que nós cremos, ele é capaz de coisas extraordinárias. Se fosse fazer só as ordinárias, nós não precisaríamos de Deus. Nós estamos com o Senhor capaz de fazer coisas extraordinárias. Ele anda sobre as águas, ele transforma a água em vinho, ele é capaz de curas, de libertações, de abrir a vista aos cegos, aos surdos, devolver a escuta. Ele é o Senhor. Se você se achega a este Jesus que ama você, você não vai se arrepender. É uma vida de alegria em meio a tempestades, mas Amém. Uma vida de muita alegria. Amém. Venha viver essa alegria com Jesus. Tenho certeza que perto da sua casa, do seu trabalho, tem um grupo de oração. E lá, com certeza, você vai experimentar esse amor de Deus. Wesley, já participei tanto tempo no grupo de oração, hoje não participo mais. Olha, vamos aí então atualizar esse amor de Deus. Aquilo que ficou no passado, aquela lembrança pode ser atualizada. É só você dar o primeiro passo. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e até quarta-feira que vem. No Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. Tchau, tchau, gente bonita! Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo.